E a palestrante desta noite, nossa querida amiga, frequentadora da casa, a Júlia. Ela é professora, pedagoga, professora de inglês, mãe. Essa profissão é o que ganha mais ponto lá em cima, né? Com certeza. A profissão de mãe. E ela vem para bater um papo com a gente, né? Como ela diz, né? Palestra, vamos bater um papo. Então, a nossa palestrante de hoje, Júlia, com você, por favor. Boa noite. Boa noite. Como o seu Léo falou, eu sou pedagoga, educadora, professora de inglês e eu também sou mãe. E essa é a parte do meu currículo que eu mais gosto de falar, porque é a que mais dá trabalho, é aquela que a gente está 24 horas por dia, não para nunca. E eu tenho o maior orgulho de falar que quando eu dei a luz para minha filha, ela também me deu a luz e trouxe vivo dentro do meu coração a minha missão, que até então eu não tinha descoberto. E foi quando eu comecei a estudar pedagogia, estudei a disciplina positiva, que a gente vai falar hoje, e descobri essa missão através dela e hoje estou batalhando para cumprir. Quem trouxe foi ela, a espiritualidade me mandou por ela e eu recebi com muito amor e muita gratidão. Quero agradecer a casa pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, que na minha opinião, como ser humano e como profissional da área da educação, eu digo para vocês que esse é o caminho. Para a gente mudar o mundo, a gente tem que mudar o jeito que a gente educa. Então, eu costumo começar com um verso. Se alguém sentir de fechar os olhos para se conectar e quiser entender para ouvir com o coração, fica à vontade. Toda e qualquer dificuldade é superável. E para superarmos toda e qualquer dificuldade, é necessário superarmos a nós mesmos, no eterno desafio de existir e sobreviver, sem jamais desistir. Esse é um provérbio cigano e é muito legal a gente trazer com muita leveza esse refinamento que a gente tem que fazer, né? Essa reforma interna que a gente cita tanto aqui. Porque realmente a gente veio aqui para mudar, para melhorar e evoluir, mas eu não gosto daquela parte de que a gente pega o chicotinho da culpa, nós mães principalmente, a gente sabe que a culpa faz parte da maternidade, então eu gosto de trazer leveza, para a gente conseguir evoluir com leveza e compreender as coisas de maneira diferente com muita leveza. Inclusive trazer a leveza para a educação, para o nosso educar. Tá, então vamos começar aqui. Eu gosto de começar sempre a falar dessa educação consciente, dessa educação respeitosa, trazendo o exemplo que a gente tem, a maneira como fomos educados. Então, quando vocês ouvirem eu falar de educação tradicional, eu estou falando da permissividade e do autoritarismo, tá bom? Quem aqui é mãe, é pai? Levanta a mão, por favor. Legal. Quem é vó, vô? Tio, tia, quem convive com criança diariamente? Bom, bastante gente. Eu sou tudo isso. Tudo isso. Eu convivo com essa criança todos os dias. Adultos também têm a criança dentro de si, né? É verdade. Então vamos partir para a permissividade e para o autoritarismo. São dois extremos bem diferentes, né? De um lado a gente tem a permissividade, que é aquela educação que é o excesso de gentileza sem a firmeza. Então a gente tem muito aquele adulto que faz tudo pela criança, que não deixa ela colocar a mão na massa, não deixa ela desenvolver autonomia, limita ela, né? Fala, você não vai conseguir, vai derrubar a água, você vai deixar cair, ou você vai cair. Então a criança acaba que ela não desenvolve a autonomia, a capacidade que ela tem dentro dela, porque todas as crianças têm, nós adultos também temos, não desenvolve a autonomia, a autoestima, o amor próprio, acaba que não coloca limites para a criança, e a criança precisa de limites para ela se desenvolver de maneira saudável. Ela precisa saber até onde ela pode ir, sem que isso atinja
atinja outras pessoas, sem que ela seja desrespeitosa com outras pessoas e com ela mesma. E ela precisa ter essa confiança de até onde ela consegue chegar, até onde ela pode ir. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E causa dependência, procrastinação, porque sempre tem gente ali fazendo alguma coisa por ela. Ela nunca precisa enfrentar novos desafios, enfrentar novos projetos e novas ações. Daí, de um outro lado, a gente tem o autoritarismo, que é aquele regime militar, aquela firmeza em excesso, mas sem a gentileza. Foca sempre no problema, nunca na solução. Então está sempre criticando a criança, culpando a criança, gerando aquele medo, né? Gerando aquela culpa, porque é tudo na base de ameaça, é tudo na base de chantagem. Se você não fizer agora, você vai ficar de castigo, você vai bater, eu vou bater em você, você vai apanhar, você vai ficar ali no seu quarto pensando, no cantinho de pensamento, né? Porque isso também é um castigo, tá? Cantinho de pensamento é um castigo, é uma punição e são métodos arcaicos. Elas não desenvolvem a conexão que o adulto precisa ter com a criança. E a conexão é a base de qualquer educação. A gente precisa se conectar com a criança antes de corrigir ela. A gente tem que se conectar verdadeiramente, criar vínculos de afeto com a criança, passar tempos de qualidade com a criança, dar atenção para ela, brincar com ela. Então são dois opostos, são dois extremos que acho que a maioria de nós fomos educados com autoritarismo, aquela coisa de eu mando, você obedece, enquanto você estiver na minha casa vai ser do meu jeito, você tem que cumprir minhas ordens. E por que isso não é legal? Porque a criança não desenvolve a voz ativa. Ela é ali, mas ela não é importante no ambiente, ela é só uma criança. Ela não tem que ter vontades, ela não tem que ter desejos, ela só tem que obedecer. E falando em obedecer, eu detesto essa palavra. Eu não relaciono obedecer com educação. Isso é adestramento. O que eu gosto de falar é da cooperação, da colaboração. É fazer a criança entender o porquê que ela tem que fazer aquilo. E não porque ela tem que fazer por medo de apanhar ou por medo de perder o desenho ou o brinquedo. Não é na base do medo que a gente tem que educar mais. O medo é uma energia muito baixa, ela é de baixa frequência, ela gera sentimentos horríveis dentro da gente, traumas que duram a vida inteira. Então eu gosto muito de trazer aqui, o obedecer. Vamos ver o que eu achei no dicionário. Submeter-se à vontade de outra pessoa. Eu não quero que a minha filha seja submissa. Eu quero que ela tenha voz ativa, que tenha pensamento próprio. Eu quero que ela entenda o que ela veio fazer nesse mundo e o que é certo e o que é errado. Que ela tenha discernimento de seguir o coração dela e entender o que ela deve, como ela deve agir, qual é a maneira respeitosa dela agir com ela, com a sociedade. Eu não quero que ela esteja sob a autoridade ou comando de alguém. Eu quero que ela tenha proatividade, eu quero que ela chegue com autonomia e independência, com presença. Eu não quero que ela fique cedendo ou não resista. Eu quero que ela lute pelos direitos dela. Vocês também querem que as crianças de vocês façam isso, não querem? Imagina se futuramente entra um governo doido aqui, completamente autoritário, com guerra, com violência, que a gente já vê isso pelo mundo. Vocês querem que as crianças cresçam, virem adultos que não lutem pelos seus direitos? Ou vocês querem que elas coloquem o seu pensamento em ação e cheguem com voz ativa, cheguem com autonomia, presença e confiança, autoconfiança? Eu não quero que ela fique sujeita a alguma força, alguma influência. Eu quero que ela seja um ser com autonomia, com independência, com autoconfiança. E como é que a gente consegue buscar esse meio termo, né? Esse equilibrar? Nem partir para a permissividade, nem partir para o autoritarismo. Porque são dois métodos de educar que a gente viveu até hoje. E, poxa, olha para a sociedade que a gente vive, olha para a humanidade que a gente se encontra nessa era. Funcionou? Deixar de castigo funcionou? Apanhar funcionou? Do que adianta a gente lutar tanto para ter lá fora paz, respeito, se dentro de casa a gente está violentando as nossas crianças? A gente está violando a integridade delas.
do corpo físico delas, do corpo emocional e espiritual. Qual que é a responsabilidade que a gente tem como adultos nessa caminhada de educar? Tem um educador que eu gosto muito, que ele fala que não existe educação sem autoeducação. Se a gente vai educar uma criança, primeiro a gente tem que trabalhar em nós tudo isso. E não é fácil não, porque a gente estuda aqui na teoria, muita gente fala, na teoria é uma coisa, é fácil, mas na prática é completamente diferente. E é verdade, porque colocar a teoria em prática não é fácil. Requer muito trabalho, requer desconstruir os padrões que a gente criou, que a gente se limitou, né? Que nós somos seres condicionados, então fomos condicionados de uma maneira. Mas isso não é ruim. Pior seria se fôssemos seres determinados. Então, se eu tive uma educação autoritária, em que eu apanhava, em que eu ficava de castigo, quando aquela garota veio pra minha barriga, eu decidi que eu ia fazer tudo diferente, porque eu não acreditava em nada disso. Nada disso faz sentido pra mim. Então eu fui em busca do caminho do meio. E aí, olha só, tá? O meio tá na moda, né? Então, o que a gente quer? Um mundo de paz. E como que a gente faz isso? Batendo nas nossas crianças? É esse o amor que Jesus veio pregar? Não é. Não é. Bater não é educar, gente. Nunca vai ser. Tá? Como que a gente consegue alcançar esse caminho do meio, então? Porque, como a gente falou antes, a gente precisa estabelecer limites. A criança precisa de limites. Como que a gente consegue desenvolver, então, habilidades de vida na criança? Como resolução de problemas, autoconfiança, autonomia, independência, trabalho em equipe, senso crítico, pensamento próprio. Como que a gente consegue desenvolver tudo isso? Criar conexão com ela, porque isso é o principal. Todo mundo tem um objetivo na vida, né? Sabe qual que é o objetivo de uma criança? Se sentir importante naquele ambiente que ela está. Se sentir aceita, se sentir amada, se sentir respeitada. É isso que a criança quer. Então, quando falam, tá fazendo para chamar atenção, tá mesmo. Porque isso é da natureza da criança. A gente tem que normalizar isso. A criança precisa de atenção para se desenvolver. É claro que a gente não vai dar atenção exacerbada o dia inteiro, 24 horas por dia. A criança tem que, aos poucos, ficar sozinha, brincar sozinha, encontrando o seu caminho, criar autonomia, criar independência. Mas a criança precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de amor, assim como nós adultos, né? Então, como a gente consegue fazer tudo isso sem usar a violência, sem uso de castigo, punição, cantinho de pensamento, chantagem, recompensa, ameaças? Será que é possível a gente alcançar esse caminho do meio? A gente usar a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo? Uma coisa estranha, porque quando a gente fala disso ao mesmo tempo, a gente não consegue associar, porque não foi esse o exemplo que a gente viu e vivenciou na nossa infância. A gente sempre viu um dos extremos, né? Ou é muita gentileza com a criança, muita permissividade, ou é aquele regime militar, né? Do eu mando, obedece, não tem voz ativa, a criança tem que ficar sempre calada, ser uma estátua. Criança não é assim. Vocês já viram um cachorrinho filhote? Fica parado? Criança é a mesma coisa. É da natureza delas essa energia. Elas precisam gastar, se movimentar. Elas precisam escalar e descobrir o que elas conseguem fazer com o corpo delas. Qual que é o limite que o corpo delas chega. Até onde elas conseguem chegar. Imagina você ganhando um carro novo, um carrão. Quem é que não vai querer explorar o carro e descobrir o que o carro faz? A criança é igual. Ela chega nesse mundo com um corpo diferente. O que ela quer fazer? Ela quer explorar. Não só o corpo, mas o mundo ao redor. E o que a gente faz? A gente limita ela. Ela chega já com a sementinha da proatividade. Toda criança adora ajudar. Toda criança. O que a gente faz? Não faz isso não. Deixa que eu lavo a louça. Você não sabe, você não consegue. Deixa que eu varro, porque você vai sujar tudo. Vocês acham que assim a gente está criando uma energia, um senso de capacidade na criança ou de incapacidade? É claro que ela vai fazer uma bagunça na
pia, ela vai colocar um monte de espuma para fora, ela não vai lavar direito os pratos muitas vezes, mas é assim que aprende. Não foi assim que a gente aprendeu a andar? Aos pouquinhos a gente foi, tropeçou várias vezes. Não, a criança é igual, a gente tem que respeitar o tempo dela, a caminhada dela e sempre incentivar e encorajar ela, as novas ações, as novas atividades, a colaborar em casa, porque elas adoram fazer isso. Minha filha adora pegar o aspirador de pó, limpar a casa e fica ali brincando, e aí ela pega a luva, adora colocar a luva para limpar a casa, não pode tomar a luva que ela quer pegar. E limpa o armário, e limpa a pia do banheiro, e limpa a pia da cozinha. Criança adora isso. A gente precisa encorajar e incentivar elas a desenvolverem essas habilidades. Mesmo que for fazer bagunça, que for fazer sujeira, que ela vá se molhar. A gente fala muito não para a criança e isso prejudica o desenvolvimento dela. Imagina você no seu trabalho, no seu computador, e o tempo todo chega o seu chefe e fecha o seu notebook e fala: não é assim que faz, você não sabe fazer nada certo, você não consegue, você é inútil. Quem que consegue trabalhar no meio desse? Quem que se sente encorajado para trabalhar e dar o melhor de si? Todo mundo precisa de encorajamento, adultos e crianças. Disciplina é ajudar uma criança a resolver um problema. Punir é fazer a criança sofrer pelo problema, por ter um problema. E para a gente conseguir criar crianças que vão resolver problemas, o que a gente tem que fazer? Se concentrar na solução, e não no problema, e não na punição, e não ficar de sermão na criança o tempo inteiro. A gente fala muito, as crianças elas não conseguem captar tudo que a gente fala e fica resmungando, ela já desliga, não quer ouvir. Ou muitas vezes já chega com desculpa, eu te amo, mamãe, porque ela quer acabar logo com aquilo. Então o que a gente tem que fazer? Ser direto com a criança, falar em poucas palavras. E mais do que falar, agir. Porque não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa para a criança e depois eu vou lá e faço tudo o contrário. Qual que é o sentido disso? Cadê a coerência? Né? A gente quer paz lá fora, mas dentro de casa a gente não consegue praticar a paz, praticar o amor, o respeito. E o caminho é buscar uma educação consciente. E o que é consciência, né? Que a gente tanto fala no yoga, fala aqui na casa. Consciência é você trazer a presença para o momento, você conseguir observar tudo com calma. Não é estar aqui no celular e a criança está ali brincando. Caiu um copo, você nem viu se foi por querer ou se foi sem querer, né? A nossa reação é já brigar com ela. E às vezes é sem querer, a criança está aprendendo a se movimentar, está aprendendo a segurar as coisas. E acontece, a gente também derruba as coisas. Né? Então a gente precisa aprender a respeitar a criança como um ser humano. E ela é um ser humano que merece respeito, que merece carinho, que merece atenção. A gente precisa mudar o nosso olhar sobre a infância e sobre as crianças. A gente precisa trazer presença para o educar. Conexão com as nossas crianças. Se vincular com elas dá muito amor. Amor não estraga. Sabe aquela história velha de que colo estraga a criança? Isso é papo arcaico, gente. Esquece isso, está desatualizado. A neurociência diz que a criança, para ela se desenvolver de maneira saudável, para ela aprender na escola, a base da aprendizagem é a conexão, é o afeto. Então a gente começa a brigar, porque a gente acha que assim a criança vai aprender e na verdade a gente só está se desconectando dela. A gente só está se afastando dela. Depois essa criança chega na adolescência, e aí a gente fala: não conheço mais essa criança, não conheço mais a minha filha, não conheço mais meu filho. Mas será que a gente realmente tenta se conectar com o nosso filho, com a nossa filha? A gente tenta descobrir os interesses da criança, descobrir o que ela gosta de fazer, e até escutar, mesmo que a gente não goste daquilo que ela está falando, mas escutar com atenção e mostrar interesse. A criança precisa disso. Ela precisa desses olhos atentos e humanos, com muito amor e com muita atenção. Precisamos ser autoridade, não autoritários. A gente tem que ser o exemplo, porque é através do exemplo que ela vai aprender. É por modelagem.
Como assim por modelagem, Ju? A criança tem que ver o comportamento para ela ir lá copiar e colar nela. E não é da noite pro dia, não é uma vez só, não. Que nem seu Léo falou, a gente somos repetitivos. Esse é um método de aprendizagem, um método de ensinamento, é por repetição. Todo dia, toda hora, é trabalho de formiguinha. Então a criança aprende por repetição e por modelagem. Então nós somos o exemplo. E é um trabalhão, né, ser o exemplo, porque a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre dando o nosso melhor, sendo uma pessoa boa cada dia mais, buscando melhorar todos os aspectos da nossa vida para nós mesmos e pro de fora, né, para a sociedade, para as pessoas, porque esse é o exemplo que a criança vai ter. Então precisamos focar na solução e não no problema. A gente precisa ajudar a criança a entrar nesse caminho, nessa rua. É como se fosse uma rua, né? A rua da solução e a rua do problema. Temos o problema. O que a gente pode fazer? Se martirizar, se ficar se criticando, se julgando, ou a gente pode ir em busca da solução? Isso é uma habilidade que a gente precisa hoje em dia nas empresas, no nosso trabalho. A gente tem que resolver o tempo inteiro, pepino, não é? O tempo todo a gente tem problema. Se a gente ficar, cada problema que a gente tem, ficar sofrendo pelo problema, se criticando e se julgando ou julgando outra pessoa, não vai chegar na solução. Não vai. Os erros nessa questão da educação consciente, da disciplina positiva, os erros devem ser vistos como oportunidade da aprendizagem. Porque é através do erro que a gente aprende. E tá tudo bem errar, a gente quer ser perfeito, a gente acha que o ser humano tem que ser perfeito. Isso é ilusão. Ninguém tá aqui é perfeito. Nossa única perfeição é a imperfeição. E eu acredito que a gente tem que abraçar ela com muito amor e aceitar isso. Porque são oportunidades que a gente tem de tentar. Não existe só um jeito certo. Então tá tudo bem se a gente errar. Chega de culpa, chega de cobrança, chega de medo. Chega de raiva e rancor que a gente tanto desenvolveu na nossa infância, tanto a gente viu. A gente precisa ir pra frente, caminhar pra frente. Medo e culpa não leva ninguém a lugar nenhum, só leva pra trás, só gera trauma. Precisamos desenvolver autonomia nas crianças, que elas consigam saber para onde ir sem que alguém fique apontando a direção, que elas saibam qual é o caminho que elas têm que trilhar. Sem depender de aprovação e aceitação externa, sem que ela fique tentando se encaixar em padrões. Eu acredito que cada ser que vem nesse mundo já vem com uma missão, já vem com um propósito de vida, já vem com uma bagagem no coração, na alma. E a criança, ela tem isso vivo dentro dela. Se a gente desenvolve esse auto-olhar na criança, né, esse olhar para dentro, me conhecer, quem sou eu, o que vim fazer, devo confiar no meu coração, na minha intuição, no que eu estou sentindo. A gente tem que incentivar as crianças a fazerem isso. E não depender de aceitação externa. Depender que alguém aponte o caminho para que ela vá. Ela tem que saber para onde ela ir por conta própria, sem GPS. Então a gente precisa alcançar esse meio termo, né? Essa balança aí da firmeza e gentileza. É possível usar a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. É possível. E para a gente conseguir esse equilíbrio no nosso educar, a gente precisa respeitar as crianças. Porque, que nem a gente falou, ela aprende pela modelagem, ela aprende pelo exemplo. Se eu respeito a minha criança, ela vai aprender sobre respeito. Agora, se eu não respeito ela, cadê o exemplo de respeito que ela precisa ter para copiar e colar nela? Eu gosto muito dessas duas imagens. A primeira é como se a gente olhasse da superfície para cima, né, a criança. Todo mundo fala, nossa, o que está fazendo para chamar atenção, que criança terrível, que criança bagunceira. Ou quando a criança começa a ter atitudes e comportamentos que não são aceitáveis, todo mundo acha que ela está fazendo de propósito, que ela está com maldade. Quando na verdade é um peixinho ali embaixo d'água. É um ser inocente que está aprendendo, que está em desenvolvimento. A gente cobra tanto das crianças o autocontrole, né? Quando a criança tem aquela birra de chorar, aquele descontrole emocional, a gente julga tanto a criança
E aí como é que a gente se controla? A gente grita, a gente briga, a gente bate, a gente põe de castigo. Cadê o nosso autocontrole? Adulto também tem birra. Adulto também está aprendendo, assim como as crianças. Como que a gente vai ensinar o autocontrole para a criança se a gente não se controla? Se a gente não consegue controlar as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que a gente fala para a criança? Hoje eu estava na aula de balé da minha filha e eu escutei uma senhora falando para a netinha porque ela tinha tirado a sapatilha para fazer o balé porque estava machucando. Começou a gritar com ela, que ia falar para a mãe dela, bater nela. Gente, isso é muito triste. Precisava ver a carinha da criança, o olhar dela cheio de medo, apavorada. Tudo bem que às vezes a pessoa nem bate, é só ameaça, é só na hora, mas o que aquilo causa na criança? O que causa por dentro dela, nas profundezas? Às vezes a gente vê o comportamento da criança nessa segunda foto, a gente vê só a parte de cima. Realmente é uma parte pequena, né? Mas quando a gente tem aquele comportamento que desafia a gente, que nós nos sentimos desafiados, né? Não é a criança que nos desafia, somos nós que nos sentimos desafiados com ela. Então, quando a gente tem um comportamento, o comportamento dela é aquela pontinha ali em cima. O que tem embaixo, toda a profundeza que tem, é o que ela quer falar pra gente. É o que está acontecendo ali com ela. Então, se ela tem algum comportamento que não está legal, alguma coisa que não está legal está acontecendo na vida dela. E ela está querendo te dizer isso. Às vezes pode ser só fome, sono, uma atenção, carinho, ou excesso de interação, excesso de telas, né? Telas deixam muitas crianças agitadas. E aí a parte de baixo é tudo que ela quer dizer pra gente. São crenças que estão alimentando o comportamento dela. Podem ser crenças do tipo, não quero ser mandada, eu quero ter autonomia, voz ativa na minha vida, né? Tem criança que realmente mostra muita resistência em obedecer, em fazer o que a gente quer mandar. Então, que tal a gente oferecer um pouco de autonomia para essa criança? Que tal a gente oferecer opções limitadas, para que ela possa escolher, mas dentro daquilo que a gente precisa que ela faça? Por exemplo, se é hora de tomar banho, eu vou chegar para a criança e vou perguntar, vamos tomar banho? Ela vai falar que não. Estou dando essa oportunidade dela falar não ou sim. Então, que tal a gente perguntar de uma maneira mais divertida, de uma maneira que convide a criança a colaborar? Hora de banho, vamos fazer espuma? Vamos lá, vamos pulando que nem coelhinho ou engatinhando que nem gatinha? Quer vir aqui no meu cavalinho pro banho? A gente tem que trazer leveza pro dia a dia. Não briga. A gente quer sempre falar com a voz do adulto, né? A língua do adulto. Mas, por exemplo, se a gente vai falar com uma pessoa que só fala inglês, a gente vai ter que falar inglês. Se a gente fala com uma pessoa que só fala espanhol, vai ter que falar espanhol. Aí o adulto quer falar com a criança na língua do adulto. Gente, a criança, ela vê a vida de uma maneira tão diferente que a nossa. A nossa é tão sem graça, preto e branco, quadradinho. A criança tem um mundo colorido. Ela tá o tempo inteiro assim, encantada com tudo, agitada, ela tem muita energia. Então a gente tem que convidar ela a colaborar e não simplesmente mandar. A gente tem que entrar no mundo dela e trazer ela com a linguagem dela, uma linguagem divertida e leve. E eu queria dar alguns exemplos de respeito, porque é muito estranho a gente falar sobre respeito, né? Para cada pessoa é uma coisa, mas, por exemplo, quando o bebê nasce, a gente não pede licença para trocar a fralda, a gente não pede licença para trocar de roupa. E isso é muito importante fazer, porque aquele corpo é daquele ser, daquele indivíduo. É claro que a gente está ali cuidando com maior amor, com maior carinho, mas a gente precisa ensinar sobre respeito para as crianças desde pequenininhas. Então, se a criança está ali numa atividade, brincando, super entretida e desenvolvendo a concentração, desenvolvendo a curiosidade, desenvolvendo habilidades ali, pode ser física ou habilidade emocional, a gente chega cortando ela. Hora de comer, vamos. Pode parar de mexer aí, pode parar de brincar, já brincou muito hoje. Quando na verdade, gente, o trabalho da criança é brincar. Imagina se você está no seu trabalho ali, super empenhado, super concentrado, produzindo muito, sendo muito criativo,
e chega alguém e fecha o notebook, tá na hora de você ir dormir. Não é legal, não é respeitoso. Então a gente tem que falar de respeito com as crianças. Eu erro, tá? Eu tô aqui falando com vocês sobre educação, eu estudo pra caramba, desde que essa menina tá na minha barriga eu estudo. Mas eu também erro. Às vezes eu falo com um tom mais elevado e aí depois eu peço desculpas. Eu falei de uma maneira desrespeitosa, não foi você, sou eu que estou nervosa, não é sua culpa, não é um jeito legal, eu vou aprender a me controlar. É importante a gente mostrar humildade para as crianças, porque os adultos não são perfeitos e a gente tem que parar com essa visão de que o adulto é superior, a criança é inferior. Não, senhora, gente. Eu não gosto muito de falar que eu sou professora, porque professora parece que eu ensino, né? Só eu ensino. Na verdade, são professores também, essas crianças são professoras. Elas ensinam tanto quanto a gente. Eu aprendo muito com as crianças que eu trabalho, eu aprendo muito com a minha filha todo santo dia. Então a gente tem que parar com essa visão de que o adulto é melhor, a criança tem que obedecer. A gente tem que integrar as crianças na sociedade. Integrar a criança na nossa casa. Ela tem que fazer parte, ela tem que ser participativa ali nas regras, nos combinados, na limpeza, na organização, nas decisões de viagem, de passeios. É lógico que a gente vai falar, você quer ir para Disney ou você quer ir para São Paulo? A gente vai dar opções que são possíveis para ela escolher. Tá? Aqui, vamos falar então sobre o tal equilíbrio entre a gentileza e a firmeza, que é tão desafiador, né? É muito desafiador a gente buscar esse equilíbrio. Eu gosto de falar que é que nem andar de bicicleta. A gente vai andar, de vez em quando pode ser que a gente tropeça para um lado, daí a gente levanta, volta, pedalar, tropeça para o outro, volta, pedalar de novo. Busca sempre o equilíbrio. Errar, todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que também estamos aprendendo, que não precisamos do chicotinho de culpa, como mães, como pais, como avós, como tios. E também não precisamos trazer culpa para quem nos educou. Porque foi uma época em que não se tinha conhecimento. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é muito recente. Isso aqui começou em 1990, nos Estados Unidos, né? Até chegar aqui, assim, todas essas informações ainda está chegando. Então é tudo muito novo. É muito recente para a gente falar sobre uma educação respeitosa. É novidade. A gente ainda vive métodos arcaicos para ensinar, para educar. Então, como que a gente pratica a gentileza? Usando palavras gentis, sorrindo. Todo mundo gosta de falar com alguém que está sorrindo, né? Validar os sentimentos da criança, validar tudo que ela fala, tudo que ela pensa, desde que não seja algo violento, algo desrespeitoso. Mostrar empatia para ela, mostrar respeito. Se agachar para falar com criança pequena, isso é muito bom. Pra gente não ficar aquela visão, né? A criança pequenininha ou adulto aqui em cima brigando com ela assim. Se a gente se agacha na altura dela, a gente consegue conversar de igual para igual. E é muito importante a gente sempre dar chance da criança falar. A gente quer falar muito, a gente quer falar muito, muito, muito e não escuta a criança. Quando a gente dá a chance de escutar, quando a gente se permite a escuta, a gente consegue alcançar conexões muito mais profundas com as crianças. A gente dá a chance dela trazer soluções para os problemas do dia a dia. E eu posso garantir para vocês que elas são muito criativas nas soluções. A gente submete, eu não sei, a gente tem uma ideia fixa, né, do que é a infância, do que é a criança. A gente não para realmente estudar sobre o assunto. E eu acho que a gente devia, assim, eu sempre falo, né, quando eu estou dando aula de disciplina positiva, de educação, eu falo para as pessoas, a gente tinha que estudar para ser pai e mãe. A gente passa anos estudando na escola, a gente passa anos na faculdade para se formar. E o verdadeiro trabalho, que é o dia a dia, é o tempo inteiro, né? A gente não tem como fugir, é uma responsabilidade, é um trabalho que não tem férias, que não tem descanso. Então, como é que a gente não vai estudar? Para entender como funciona o desenvolvimento da criança, como o desenvolvimento do cérebro humano funciona. Nós somos o cérebro maduro da relação, não é a criança.
Então a gente tem que trazer a calma para a criança, porque ela só vai aprender sobre a calma se ela tiver o exemplo. Ela precisa ter o exemplo para ela poder entender e captar toda aquela mensagem. Se eu fico nervosa, se eu fico brava, a criança vai sentir tudo aquilo, ela vai demonstrar tudo aquilo. Elas são como esponjinhas, elas absorvem toda a nossa energia. Toda a energia do ambiente, toda a energia da família. Então a gente precisa desconstruir o que a gente aprendeu até hoje sobre educação, sobre a vida em si. A gente tem que estar sempre se reciclando. Que nem eu falei pra vocês, o cantinho do pensamento, que era super na moda, né, naquela época da Super Nani. Gente, o cantinho do pensamento nada mais é do que um castigo, é uma punição. Como é que a criança vai relacionar o pensar a algo negativo? Aí depois chega na escola, não quer pensar, o que a gente fala? Não presta para estudar? Ou então, não quer nada com a vida, né? Eu já escutei muito isso na minha adolescência. Não quer nada com nada, fulano não quer nada. Ué, mas quando era criança, você não falava pra ele que ele não tinha que querer nada, que ele era uma criança? Não, criança não tem que querer nada. Quem tem que querer é que é adulto. A gente não falava isso? A gente não escutava isso? Então, que adulto que a gente quer que essa criança vive? Não é à toa, não, que chama jardim de infância. Por que é jardim de infância? A gente está em época de votação. A gente está ali regando todas as sementinhas que a gente quer que futuramente floresçam essa criança. Então, troca o cantinho do pensamento pelo cantinho da calma. Pode ser um colchão, um colchonete, com massinha, com lápis de cor, com giz de cera, para a criança, para ela ir, para se acalmar. E para que ela decida o momento que ela tem que ir, e não que ela seja montada. Então a gente precisa ensinar a criança sobre as emoções que ela está sentindo. Filha, isso que você está sentindo, acho que pode ser frustração. Será que você não está com raiva? Será que você não está se sentindo brava porque eu não deixei você fazer tal coisa? A gente sente emoções desagradáveis, a criança também. E é normal. Agora, o que a gente faz a partir dessas emoções, aí que está a questão. Chama inteligência emocional. E a gente não teve isso na nossa infância, porque também é uma coisa muito recente. A gente vem de uma sociedade que relaciona o emocional com algo negativo, com algo fraco. E só valoriza o pensar. Então, o que aconteceu com a nossa sociedade? Criou-se um desequilíbrio. Que a gente quer trazer tudo para a mente, tudo para a razão, e esquece do coração, esquece do sentir, da emoção. A gente sente emoções desagradáveis e tá tudo bem. Depois passa. Ou tá com raiva, porque tá com vontade de bater, então bate na almofada, filha. Bate no travesseiro, bate no edredom. Agora, bater em alguém, isso não é aceitável. Então, assim, a gente tem que colocar os limites e a gente tem que colocar também a solução para a criança, apontar direções, conduzir ela num caminho que ela consiga se achar depois desses caminhos. Troquem a tela digital, que é péssimo para o desenvolvimento das crianças. É péssimo, péssimo, péssimo. A criança fica ali hipnotizada pelas telas. É o tempo inteiro chegando informação para a criança. Sabe aquelas cenas? Uma cena acaba, já começa outra, já começa outra. É o foca, desfoca, foca, desfoca. Daí chega na escola, a criança não consegue focar, ela não consegue. Eu tenho um aluno que é assim, não consegue, fica no foca, desfoca. E é do uso da tela. A gente tem que tirar as crianças da tela e colocá-las no mundo real. Colocá-las no parquinho para brincar, colocá-las para desenhar. Compra papel grande para a criança expandir e criar as artes dela, que são tão importantes para o expressar-se. Ela precisa se conhecer. Através da arte, ela vai se interessar, ela vai se conhecer, ela vai direcionar e canalizar a energia dela. Troque o sermão, aquelas brigas, né, falando muito, por frases curtas e diretas. A criança entende melhor. Depois que a gente fica muito tempo falando, elas param de escutar. Assim como nós adultos, imagina, o chefe chega e começa a brigar, o marido, a esposa, chega e tem uma hora que você simplesmente desliga. Por quê? Porque ninguém merece ficar escutando sermão. Não dá. O que a gente faz muito também, né, como sociedade?
A gente está sempre rotulando as crianças. Ah, essa criança é terrível, essa menina é bagunceira, esse é mal criado, ele é muito tímido. Às vezes uma criança de 2, 3 anos está escutando isso, é muito tímido, não quer dar oi para a pessoa que ele nunca viu na vida. Vocês chegaram aqui se cumprimentando, todo mundo dando beijo? Parem de forçar as crianças a beijar pessoas que elas não conhecem. Elas precisam entender que o corpo delas é um lugar sagrado, que ninguém deve violar. Então, ensinar elas que sim, elas só vão beijar se elas quiserem, elas só vão abraçar se elas quiserem. É muito importante isso previne abuso sexual. E a gente precisa falar sobre isso, porque a gente precisa proteger as nossas crianças disso. Elas estão vulneráveis o tempo todo. Se não tem uma mãe ou um pai ali junto, o que pode acontecer? Tem que estar sempre cuidando, tem que estar sempre de olho, ensinando sempre. Então, troca esses rótulos, essas caixinhas que a gente gosta tanto, né, de se encaixar. A gente gosta de falar sobre nós também, né, de se rotular, e a gente gosta de falar sobre as crianças, de rotular as crianças. Parem com isso, porque isso, limita a criança no desenvolvimento dela. Ela fica presa, ela veste a camisa, eu sou bagunceira. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que agir como uma bagunceira. Então, vira uma bola de neve. Então, a gente tem que encorajar ela ao bom comportamento. Mostrar o que deve fazer, ao invés do que não deve. Sem ficar criando aquela culpa, criticando a criança. Aos pouquinhos, a gente vai conduzindo de maneira sutil. Eu gosto de falar que as crianças elas não precisam de correção o tempo todo. Elas não precisam mesmo. Se a gente já é o exemplo, e se aos pouquinhos a gente vai com aquela sutileza, com aquele amor, com aquele carinho, mostrando o caminho para ela, sim, ela vai aprender. Ela vai ter bons comportamentos. Se ela tem esse exemplo, ela vai agir como tal. Então a gente tem que trocar a fala pela ação. Não adianta só falar, a gente tem que ser, tem que agir como tal. Senão vai ser algo incoerente, vai ser algo que não vai fazer sentido para a criança. Quando ela virar adolescente, tem aquele quebra, né? Meu pai não é um super-herói, minha mãe não é perfeita. Realmente, não somos. Né? Mas a gente precisa mostrar com ações. E não por fala. Não só por fala, né? Então, falando sobre respeito, quando a criança se machuca, o que todo mundo começa a fazer? Todo mundo quer que ela pare de chorar. A qualquer custo. Daí eu pergunto, por que a gente não consegue ouvir um choro? Aliás, por que a gente não consegue ouvir o choro da criança, né? Porque quando é um choro de adulto, a gente vai lá, acolhe, a gente abraça, a gente ajuda, a gente escuta. Mas quando é a criança, a gente quer que ela pare de chorar, porque aquele choro começa a dar, né, os nervos pra gente. Então, ao invés de a gente falar, nem doeu, para de chorar, não foi nada. Gente, se a criança está chorando, foi alguma coisa dela. Mesmo que não tenha doído fisicamente, mesmo que tenha sido um susto, o susto para a criança é doído. Então que a gente tenha mais empatia por ela. Também não precisa ficar, nossa, meu Deus do céu, caiu. Nem tá sangrando, nem machucou, mas dá uma atenção. Tá tudo bem, já vai melhorar, quer um abraço, quer uma água. Mostrar a solução, não focar no problema. Aquele desespero, né? Para fazer a criança parar de chorar. E aí, às vezes, a gente cai na permissividade. Para de chorar, dá logo para ela o que ela quer, para ela parar de chorar. Daí não está gerando limites, não está ensinando habilidades, não está ensinando o que deve ser feito, por que deve ser feito. Troquem a comida tranqueira, industrializada, por comida saudável, por comida de verdade. As crianças precisam de comida boa, que dê energia para elas, vitalidade para elas. Eu adoro essa frase. Porque para a gente conseguir mudar o mundo, a gente precisa mudar o jeito que a gente educa. Porque até hoje, o jeito que a gente educou não funcionou para a gente alcançar a humanidade, a sociedade que a gente quer alcançar. Então a gente precisa tentar um novo caminho. Esse caminho do meio, do equilíbrio. Então o mundo que a gente vai deixar para as nossas crianças depende das crianças que a gente vai deixar para esse mundo. Que a gente consiga ter mais paciência com as crianças, que a gente entenda de fato que a infância é algo delicado, a criança está em desenvolvimento e o cérebro maduro da relação é o adulto, ou pelo menos deveria ser. A
gente tem que mostrar maturidade, mostrar respeito pelas nossas crianças. Hoje, a gente já não aceita mais violência contra as mulheres. Não aceita mais violência contra os idosos, contra os animais, a gente também se revolta. Mas a gente até hoje acha que bater é educar. Bater não é educar. Bater é adestrar, bater é gerar medo, é gerar desconexão. Então a gente precisa desse novo olhar para a infância. A gente precisa cuidar dessa geração que está vindo para o futuro. Quero agradecer de coração a oportunidade, que seja a primeira, mas não seja a última vez que eu venho aqui para a gente falar sobre educação, que é um assunto para mim que é extremamente importante, que é realmente a minha missão, é transmitir tudo isso e muito mais, não só na fala, mas nas minhas ações, nas minhas práticas com a minha filha e com as crianças que eu trabalho. Realmente não é fácil, mas a gente precisa se esforçar ao máximo, porque nós somos o exemplo.